Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer um breve review de uma Bíblia, não sei se eu posso chamá-la de estudo, tá? Mas tem conteúdo de C.S. Lewis, então vamos lá. A princípio, eu tenho muitas Bíblias, tá? Mas a capa dessa daqui me chamou realmente a atenção. Ela parece muito uma capa de couro de verdade, tá? Não simplesmente couro simulado. Muito bonita. Aqui a gente tem o logo da Thomas Nelson Brasil, assinatura do Lewis aqui, corte dourado, lombada, NVI a versão, antiga NVI, tá? Não é a nova, Bíblia C.S. Lewis, Thomas Nelson Brasil. E vamos adentrar a ela. Aqui, uma folha de guarda, meio que um dourado bem bonito, uma folha mais grossa. C.S. Lewis, Bíblia, nova versão internacional, NVI. Bíblia C.S. Lewis, nova versão internacional, cheio de uma arte, né? Bem bonita. Aqui a ficha catalográfica. Título original, The C.S. Lewis Bible, normal. Copyright é de 2010 pela HarperCollins Publishers, de Nova York. Tradução em 2022, Vida Melhor Editora. Tá aqui. Tem a versão com capa dura, tá? Aqui pra mim era antiga, mas pelo jeito tá sendo vendida ainda, ó. Então tem a de couro, que é essa daqui, e a de capa dura. A de capa dura, se não me engano, são 3 versões, tá? É a NVT, NAA e NVI. Esta de capa de couro, pelo que eu vi, só tem a NAA, que é em capa preta, ok? Então vamos lá. Sumário. Livros da Bíblia em ordem alfabética, abreviaturas, editores e conselho consultivo. Prefácio, por que uma Bíblia de C.S. Lewis? Introdução, C.S. Lewis e a Bíblia, C.S. Lewis como guia para a leitura da Bíblia, como ler a Bíblia C.S. Lewis, a jornada espiritual de C.S. Lewis e prefácio a NVI. Antigo Testamento, Novo Testamento. Tem um pós-fácil também, reflexões sobre a escritura, índices dos livros, né, de C.S. Lewis, outras obras, índice por fonte, índice por passagens bíblicas. Livros da Bíblia em ordem alfabética. Aqui, abreviaturas, no Antigo e no Novo Testamento. Aqui os editores e conselho consultivo. Prefácio. Introdução. C.S. Lewis como guia para a leitura da Bíblia. Aqui tem aquela parte que a gente tem que se apegar um pouquinho mais, tá? Como ler a Bíblia C.S. Lewis. Imagine se C.S. Lewis fosse seu tutor em Oxford ou seu professor de Bíblia. O que ele diria e como ele ensinaria e inspiraria você? Ele faria perguntas difíceis. Ele faria você lutar com a Escritura. Ele não deixaria você se livrar facilmente. A Bíblia C.S. Lewis foi desenvolvida a fim de colocar a sabedoria e o discernimento dele lado a lado com as Escrituras, para que os leitores pudessem se beneficiar dos anos que Lewis dedicou para o estudo pessoal e aprofundado da Bíblia, o que serviu de fundamento para os seus próprios escritos. Aí tem a história dele aqui, né? A jornada espiritual. Prefácio a NVI. Aqui, março de 2001, comissão de tradução. Começando, o AT, Antigo Testamento. Gênesis, né? E vamos lá. Eu vou ler o começo, tá? E vou ler um texto também com relação ao que está acontecendo aqui dentro do livro de Gênesis, tá? Então, a princípio, o que eu tenho para falar aqui? Ó? A diagramação dela é um pouco confusa, tá? Porque no meio do texto, ó, imagina, você está lendo. No meio do texto tem um corte para mostrar uma reflexão dele num livro chamado Milagres. Tá? E o texto, ó, ele pula, vem para cá, continua aqui porque aqui tem um outro corte, aqui outro corte. Quanto a esses cortes aqui, normal. Agora, no meio do texto, ó, para a reflexão,
Tá vendo? Você olhando assim dá uma embaralhada. Não ficou aquele negócio mais... Como que eu posso falar? Mais bonito, gramaticalmente falando, e que colaborasse para a leitura da Bíblia, ok? Então eu vou ler aqui um trechinho de Gênesis para que vocês compreendam como vem a ser a Bíblia NVI, que é uma edição bem contemporânea da Bíblia, tá? Então vamos lá. Outra coisa, a fonte é boa, é leitura perfeita? Deixa eu voltar aqui, eu nem vi se está falando em algum lugar que... uma coisa que eu esqueci de falar, ela é impressa na China, tá? Aparentemente não está falando nada de leitura perfeita, tá? Mas a impressão é forte, uma letra média boa, tá? O papel é de excelente qualidade, excelente. Eu acho que se compara somente a cronológica de aplicação pessoal e a Thompson, a qualidade desse papel. E vamos lá. Gênesis, o princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Aqui, para reflexão, Gênesis 1:1. Nenhuma teoria filosófica com a qual deparei é um aperfeiçoamento radical das palavras de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí, o nome do livro aqui que você acha esse trecho, Milagres. O canto da criação. Na escuridão, algo estava finalmente acontecendo. Uma voz começou a cantar. Estava muito longe e Dígore achou muito difícil definir de que direção estava vindo. Às vezes parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Às vezes quase pensava que estava saindo da terra abaixo deles. Suas notas mais graves eram profundas o suficiente para ser a voz da própria terra. Não havia palavras, quase não havia uma melodia, mas era, sem comparação, o som mais bonito que ele já tinha ouvido. Era tão lindo que ele mal conseguia suportar. Então, duas maravilhas aconteceram ao mesmo tempo. Uma foi que outras vozes repentinamente passaram a acompanhar a voz. Mais vozes do que você poderia contar. Estavam em harmonia com ela, mas muito mais agudas na escala. Vozes frias, vibrantes e doces. A segunda maravilha foi a escuridão acima. De repente, começaram a brilhar com estrelas. Elas não saíram suavemente uma por uma, como fazem em uma noite de verão. Em um momento não havia nada além de escuridão. No momento seguinte, milhares e milhares de pontos de luz saltaram. Estrelas únicas, constelações e planetas, mais brilhantes e maiores do que qualquer um em nosso mundo. Não havia nuvens. As novas estrelas e as novas vozes começaram exatamente ao mesmo tempo. Se você tivesse visto e ouvido, teria certeza de que eram as próprias estrelas que estavam cantando, e que foi a primeira voz, a voz profunda, que as fez aparecer e as fez cantar. E quando seus raios cruzaram a terra, os viajantes puderam ver pela primeira vez em que tipo de lugar estavam. Era um vale através do qual um rio largo e rápido serpenteava, fluindo para o leste em direção ao sol. Ao sul havia montanhas, ao norte havia colinas mais baixas, mas era simplesmente um vale de terra, rocha e água. Não havia uma árvore, nenhum arbusto, nenhuma folha de grama à vista. A terra tinha muitas cores. Elas eram frescas, quentes e vívidas. Elas faziam você se sentir animado, até você ver o próprio cantor. Então, você esquece
todo o resto. O sobrinho do mago. Para a reflexão, Gênesis 1, de 1 a 19. Aqui tem uma outra reflexão. Anatomia de um luto, tá extraído, do livro Anatomia de um Luto. Criados à imagem de Deus. Existe, oculta ou ostentada, uma espada entre os sexos até que um pleno casamento os reconcilie. É a arrogância de nossa parte chamar a franqueza, a justiça e o cavalheirismo de masculinos quando os vemos numa mulher. É a arrogância da parte delas descrever a sensibilidade, o tato ou a ternura de um homem como femininos. Mas também com pobres fragmentos deformados de humanidade, a maioria dos meros homens e das meras mulheres devem ser de modo a tornar plausíveis as implicações dessa arrogância. O casamento cura isso. Juntos, os dois se tornam totalmente humanos. À imagem de Cristo os criou. Assim, por um paradoxo, essa folia de sexualidade nos leva além de nosso sexo. E vamos dar uma olhada, mais para frente vamos seguindo. Tá vendo? A Bíblia inteira é assim, cheio de reflexões, extraídos de cartas, de livros do C.S. Lewis. Tá vendo? Então tem muitos textos. Para quem gosta de literatura, vale muito a pena. Reflexões sobre Salmos, o chamado de Abraão. Cristianismo puro e simples, o relacionamento correto. E vamos mais para frente um pouquinho. Vamos pegar um salmo. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa. Esse é um salmo mais curtinho. 82. Vamos ver o que nos fala. Salmo 82 para o mestre de música, salmo da família de Asaf. É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, Ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens. Cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Amém. Aqui, essa reflexão é justamente do Salmos 82. Justiça para os fracos. Não me incomodará refletir na hora da morte que fui enganado por inúmeros impostores, mas seria um tormento saber que recusamos ajudar até mesmo uma pessoa necessitada. Afinal, a parábola das ovelhas e dos bodes deixa nosso dever perfeitamente claro, não é? Outra coisa que me irrita é quando as pessoas dizem: por que você deu dinheiro para aquele homem? Ele provavelmente irá beber. Minha resposta é: mas se eu tivesse guardado, provavelmente eu teria bebido. Carta a Mary Willis Shelburne, de 26 de outubro de 1962. Então tá aqui a reflexão exatamente sobre o salmo que eu li. E vamos seguindo mais para frente. Tá vendo? Tem muito texto, muitas reflexões, muito texto dentro. Aqui começa o Novo Testamento, livro de Mateus. Já tem a encarnação aqui. Aqui mais uma tirinha, mais um texto. E vamos lá para o final. Aqui o pós-fácil. Reflexões sobre a Escritura, por C.S. Lewis, lógico. E vai, né? Aqui tem índices, os livros de C.S. Lewis. O principal deles. Deixa eu ver se eu acho aqui. O mais conhecido, né? Vamos falar assim,
Crônicas de Nárnia, mas eu não sei qual é a ordem que está sendo usado. Anatomia de um Luto, aqui são os livros, mostrando aonde se encontra o trecho deles. Cartas Reunidas, Cartas a Malcolm, eu tenho este. Tenho também o Cristianismo Puro e Simples. Crônicas de Nárnia não tem nada aqui. Porque na realidade ele é meio que uma fábula, né? Índice por passagens bíblicas. Tá aqui, livro por livro. Gênesis, Êxodo e vai embora. E chegamos ao fim aqui. E chegamos na folha de guarda. Bem, é uma Bíblia excelente, tá? Para quem gosta de literatura, realmente é muito boa. E outra, o padrão dessa Bíblia aqui tá lá em cima. Como eu falei, o papel é impressionante, o tipo usado, a letra tá bem forte, tá de fácil leitura. O tamanho tá bom, não é uma Bíblia gigante, tá? É uma Bíblia de um tamanho normal. Deixa eu pegar a Max Lucado aqui. Ela é praticamente do tamanho da Max Lucado. É o mesmo tamanho da Max Lucado. E tem aqui, eu esqueci de mostrar isso daqui para vocês. É que ontem eu tava fazendo o unboxing, tá? E apareceu uma cachorrada latindo na porta e eu não consegui fazer mais. Mas, de qualquer forma, a Bíblia C.S. Lewis é um convite único para mergulhar nas Escrituras Sagradas com a sabedoria do autor de As Crônicas de Nárnia. Ao longo do texto bíblico, trechos selecionados das obras mais icônicas de Lewis foram inseridos estrategicamente para enriquecer e inspirar a leitura da Palavra de Deus. Esta edição especial promove um diálogo inspirador entre os escritos de Lewis e as Escrituras, trazendo reflexões profundas extraídas de clássicos como Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, O Grande Divórcio, O Problema da Dor, Milagres, A Anatomia de um Luto, O Peso da Glória e A Abolição do Homem, além de suas cartas e poesias. A combinação dos ensinamentos de C.S. Lewis com a leitura bíblica oferece uma nova perspectiva para a meditação diária, tornando cada momento de estudo das Escrituras mais rico, profundo e significativo. Tá? Aí tem aqui as características. Texto bíblico em 2 colunas na Nova Versão Internacional, uma versão fiel e contemporânea que integra precisão, beleza de estilo e clareza, prefácio e introdução de especialistas em C.S. Lewis, mais de 600 excertos das obras clássicas de C.S. Lewis para inspirar o leitor na meditação da Palavra de Deus. Índice dos livros de C.S. Lewis e de outras obras. Índice das fontes dos excertos utilizados. Índice de passagens bíblicas. Fonte leitura perfeita. Uma tipologia exclusiva Thomas Nelson, que integra os melhores avanços em tipografia de Bíblias modernas. Então eu procurei lá, né? Na ficha catalográfica não encontrei, mas é fonte leitura perfeita. Capa em couro soft, com letras gravadas em bootstamp dourado, douração lateral e 2 fitilhos. Eu até esqueci de olhar os fitilhos. Formato que proporciona fácil manuseio e praticidade. Aqui, o logo da Thomas Nelson, as redes sociais e um código de barras. Vamos só olhar os fitilhos aqui. Realmente tem 2. Ó. Deixa eu tomar cuidado para não machucar nenhuma página. Aí um tá solto. E o segundo tá aqui solto. Muito bonita a Bíblia, tá? Então, olha, é para quem realmente gosta de literatura e quer ler a Bíblia com algo a mais, tá? Não venha a ser estudos,
mas reflexões com relação à palavra, tá? Eu paguei muito barato nessa Bíblia, tá? Eu peguei um desconto no Mercado Livre, ela ficou por R$ 82. Hoje, se eu não me engano, você acha ela por 112 no Mercado Livre. Pelo que ela apresenta pra gente aqui, ainda assim está um preço razoável, tá? É uma Bíblia, só que tem algo a mais de C.S. Lewis no meio das páginas, ok? E é isso, gente. Eu acho que deu para vocês terem uma ideia da qualidade dessa Bíblia. Eu espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.